Seja bem-vindo ao nosso estudo bíblico espírita, um momento de aprendizado, reflexão e crescimento espiritual. Aqui, buscamos compreender as lições sagradas da Bíblia à luz dos ensinamentos do Espiritismo, unindo fé e razão para melhor viver o Evangelho de Jesus. Neste estudo, mergulharemos nos símbolos, parábolas e ensinamentos divinos, buscando compreender a presença amorosa de Deus em nossas vidas e o chamado à transformação interior. Prepare seu coração e sua mente, pois a jornada do conhecimento e da espiritualidade nos espera. Vamos iniciar nosso estudo. Bom, pessoal, então vamos lá. Agora sim. Nosso estudo bíblico espírita, primeiro dia hoje. E como eu vinha dizendo, há muito tempo já, há alguns anos, a gente sente no nosso coração a necessidade de trazer esse estudo aqui para a região. Muitos espíritas, é verdade, já têm essa noção da necessária vinculação entre as revelações, as três que nós temos da divindade para a humanidade. É o Primeiro Testamento, ou o Velho Testamento, ou Primeira Revelação. O Novo Testamento é a Segunda Revelação. E a doutrina espírita é a Terceira Revelação. E uma revelação, ela não vem destruir a outra. Ao contrário. A primeira revelação vem ao seu tempo, a segunda vem construir uma ponte com a primeira, reafirmar a primeira, introduzir novos conhecimentos, e a terceira vem fazer a mesma coisa, reafirmar as duas primeiras, introduzindo uma ponte sobre elas, uma unção, uma união, e aí reafirmar também e colocar novos conhecimentos. Então é necessário que nós, como cristãos, que nós tenhamos essa base, pelo menos. E esse curso não é um curso exatamente, é um estudo, né? Porque todos nós vamos aprender em conjunto. Vamos aprender em conjunto. Então, é necessário que nós... Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. Boa tarde. Tudo bom, Cláudio? Tudo bem, seja bem-vindo. Só sentar aí, viu, gente? Já tem espaço. Tá ótimo, obrigado. Então, como eu vinha dizendo, pessoal, um estudo, tá? E nós vamos fazer em conjunto ao longo desses meses. O nosso objetivo não é um estudo meramente histórico, não. O nosso objetivo é fazermos um sobrevoo sobre a Bíblia, tá? Sobre as revelações. Tem um gatinho aí? Tem, aí embaixo. Pra lá, gatinho. Então, nosso objetivo, pessoal, é fazermos um sobrevoo sobre as revelações, com os principais temas, tá? Adquirindo aí para nossos corações, para nossa vivência diária, o contexto espiritual das revelações. O nosso objetivo, pessoal, vejam bem, não é mergulharmos na questão do patriarcado, da genealogia bíblica, quem é filho de quem, de a gente ficar preso, né, a dados históricos. Não, claro que nós vamos citar aqui momentos históricos, tá? Porque é preciso que a gente entenda o contexto, né, em que cada coisa foi dita, mas nosso objetivo principal vai além disso. Certo? Os estudiosos, os arqueólogos, né, os historiadores, né, eles, os teólogos, eles têm esse objeto de estudo. Entre outros, né? Um dos objetos é esse. O nosso não. O nosso é a gente aprender o sentido espiritual e fazer essa ponte que existe, mas a gente precisa se dar conta dela, entre a doutrina espírita e as duas revelações
precedentes. E Allan Kardec haveria de dizer que a doutrina espírita não vem destruir nada, certo? Ela vem reafirmar aquilo que já foi dito e desenvolver novos conhecimentos em cima dessas bases. Então, doutrina espírita sem as duas primeiras revelações que estão contidas na Bíblia, seria impossível dela chegar até a gente, certo? Porque a gente não teria a base. Então, a Bíblia é a base espírita, porque nós somos cristãos, tá? Então, esse é o nosso objetivo, né? Até para que a gente tire da cabeça essa história, né, que ainda corre por aí, que a Bíblia condena o espiritismo, né? Muitos espíritas ainda têm essa dúvida, olha só. Né? E também para as pessoas que têm um certo receio de chegar à doutrina espírita, por causa dessa história, por uma determinada falta de aprofundamento, né? Para essas pessoas também perderem o medo. E aí nós vamos entender que é tudo uma coisa só. Cada coisa ao seu tempo. Não é isso? Mas antes da gente ingressar de fato na apostila, é claro que nós devemos fazer a nossa prece. Tá? Vamos fazer a prece e aí eu vou apresentar o conteúdo e vou pedir para a Cris também se apresentar, que é a outra monitora do nosso estudo, tá bom? Então, eu vou pedir a todos para se acomodarem, se ajustarem nesse contato íntimo com essa espiritualidade maravilhosa que nos conduziu até aqui, que nos introduziu nesse estudo, que a gente acha que é a gente que faz tudo, mas muitas vezes eles que direcionam, né, para que a gente venha até aqui, para que a gente tenha interesse em estudar esse tema. Então, elevando o pensamento e o sentimento a Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, ao nosso Senhor Jesus Cristo e à espiritualidade amiga e benfeitora. Senhor Jesus, Divino Mestre, é com extrema gratidão que estamos reunidos aqui, Senhor, em Teu nome, para iniciarmos mais um estudo. Esse estudo que une as revelações da divindade para a nossa espécie humana ainda tão necessitada de conhecimento, de amparo, de direcionamento. Por isso, Senhor, diante dessas três revelações que já nos são postas, todas baseadas no Teu amor e no Teu direcionamento, nós pedimos a Tua presença nesse estudo. Pedimos o Teu direcionamento. Pedimos a Tua misericórdia para que nós sejamos fiéis. Fiéis às Escrituras Sagradas, fiéis à doutrina espírita, fiéis ao Teu amor e à Tua misericórdia. Pedimos, Mestre amado, que o Senhor permita que os nossos mentores nos inspirem a mente e principalmente o coração, para que nós possamos receber de peito aberto e de mente aberta todos os conhecimentos que chegarão até nós. Sem maiores pretensões, Senhor, nós queremos mergulhar nas Tuas palavras, fugindo das deturpações e dos enganos humanos, à luz da doutrina dos Espíritos. Essa doutrina que nos esclarece e nos conforta. Diante da magnitude dos Teus ensinamentos e diante da nossa pequenez, nós pedimos, suplicamos, que o Senhor se faça presente para nos orientar, nos guiar e nos acolher, ainda como aprendizes que somos neste planeta, que necessita tanto desse esclarecimento. O nosso muito obrigado por essa divina oportunidade e ser conosco, não só durante esse estudo, mas para
todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, meus amigos, vamos apresentar aqui o conteúdo. Eu vou chamar a nossa amiga Crislane, que também é monitora, vai ser monitora desse estudo, para nos apresentar a apostila, ou as apostilas, né, Cris? E o material de apoio. Olha a diferença, baixa a cabeça aí do bichinho. Não, só a câmera. Pronto, a diferença do tamanho, né, da altura. Então, boa tarde, gente. Meu nome é Crislane. Deus me colocou Gonçalo, né, no caminho, com uma pessoa que tem tanta curiosidade quanto eu em relação ao estudo bíblico. Eu sempre tive muita curiosidade e vontade. Então, na pandemia, eu adquiri várias Bíblias e decidi fazer um estudo. Aproveitar, né, que vamos aproveitar a tristeza e tentar causar uma alegria, né, que era o que eu sempre quis. E durante esse período eu já era formada, mas eu fiz meu curso de teologia e história das religiões. Quando eu vim morar aqui no Crato, me encontrei com o Gonçalo e encontrei uma pessoa que tinha a mesma vontade que eu, que os espíritas, né, estudasse tanto a Bíblia quanto a gente estuda Kardec. Porque se a gente não estudar a Bíblia, a gente não vai nem entender o que Kardec está falando, né? O que seria tudo aquilo que Kardec pede para a gente entender e aprender. Juntos, toda nossa curiosidade, fomos fazer assim um mapa mais ou menos do que a gente tinha vontade de que os amigos também soubessem. E esse estudo seria apenas para casa, né, Gonçalo? Mas a gente viu que muitas outras pessoas também tinham a mesma curiosidade que a gente. Então, nós dividimos os estudos, né, durante 6 meses. Para cada mês, nós criamos uma apostila. Claro que ela não vai ser toda lida passo a passo, porque senão aí ia requerer mais de um ano, né? Mas a apostila seria para quê? Para que vocês, a gente vai, né, explanar por cima e vocês teriam um conteúdo para estudar em casa, para se basear no que a gente entende que deve ser também entendido. Nesse primeiro, acho que vocês já receberam a apostila, né, o linkzinho da apostila. Então, nesse primeiro mês, o que a gente vai estudar é uma visão geral, tanto da Bíblia, como o Gonçalo falou, não a questão histórica em si, mas a gente acaba tendo que falar, né, da parte histórica da Bíblia. A visão geral do Espiritismo é o que a gente vai tentar fazer hoje. E na próxima aula nós vamos fazer uma revisão. Então, durante esses primeiros 3 meses, que nós temos, que seria isso aqui, essa apostila aqui, que eu estou com ela em mãos. Então, aqui seriam os 3 primeiros meses. Eu mandei para vocês só o primeiro mês, certo? A gente está estudando o Primeiro Testamento. Durante os outros 3 meses, nós vamos, né, nos aprofundar no Novo Testamento. Isso tudo utilizando Kardec, o livro do Evangelho e todas as outras, né, livros da codificação, para que a gente consiga finalmente se entender como espírita, né? Porque eu nasci espírita e mesmo assim às vezes eu me ponho me perguntando, será que realmente eu estou certo, né? E era isso que eu tinha tanta dificuldade de me entender como espírita e quando eu li a Bíblia e decidi procurar pessoas que tinham tanta curiosidade quanto, né, a minha, e eu disse sim, eu estou certo, né? Então, graças a Deus, eu me apaixonei mais ainda pela doutrina e é isso que a gente quer para vocês, né? Também. Sim, a Bíblia que nós estamos nos baseando é a Bíblia de Jerusalém, certo? Eu não, eu tenho 8 Bíblias na minha casa. Mais ou menos isso, acho que eu nem contei, né, Adna? A gente nem terminou de contar. Mas justamente por isso, por conta das traduções bíblicas. E eu, durante esses 2 anos, foi isso que eu fiz. Eu fui ver a questão dos sinônimos, da dificuldade que a gente tinha em interpretação
devido às traduções. E nos nossos estudos, eu vi que a de Jerusalém era a que eu melhor poderia me basear, né? Gonçalo conheceu a Bíblia também agora e se encantou por ela tanto quanto eu. Eu gosto muito da do Peregrino também, mas a gente nem mencionou ela aqui na apostila, porque quem já foi católico vai entender o que eu vou falar. Existe uma Bíblia católica chamada Bíblia Pastoral, que normalmente é para os meninos que estão em catecismo. Então, ela, no finalzinho, no rodapé, ela vai explicar algumas passagens mais passo a passo. E essa Bíblia do Peregrino, ela tem essa função. Então, ela tem uma tradução bem parecida com a de Jerusalém, e tem essas outras, né? Então, ela realmente seria um livro para vocês terem em casa para estudo. Agora, para o nosso estudo aqui, a gente vai se basear na Bíblia de Jerusalém. E, principalmente, o estudo de hoje, o Livro dos Espíritos e o Evangelho, né? Tem o grandão aqui, que é o geral, que tem todas as 5. Ganhamos de presente, né? Lindo. Então, no momento é isso. Mas na apostila também vocês vão encontrar outros, né, indicações de outros livros para que a gente possa ver onde foi que foi tirado, né? Que nada aí foi criado por acaso, da minha cabeça ou da cabeça de Gonçalo. Tudo aí, então todos os livros que nós lemos e nos baseamos para criar a apostila vão estar nas indicações de livro aí, né? Obrigada, viu, gente? Bom, pessoal, então, obrigado, viu, Cris? No dia que a Cris e eu, a gente trabalha em conjunto, né, nesse estudo, então, no dia que porventura não puder vir, né, vocês não vão ficar desassistidos, a Cris vai estar aqui, nós montamos as apostilas juntos, tá? E ela mencionou a Bíblia de Jerusalém, né, não é que ela tenha a tradução perfeita, né, porque a tradução perfeita hoje na nossa língua simplesmente não existe, mas ela é a que mais se aproxima, né, a que menos contém aí deturpações, tá bom? Então, a partir desse momento, pessoal, vamos mergulhar na apostila, tá? Eu vou apresentar aqui, sim, pessoal, outra coisa. Essa apostila aqui, quem quiser adquirir no caso, a apostila física, tá? A Cris, ela pode imprimir, tá? Aí vocês acertam com ela, vou apresentar, viu? Aí. Vocês acertam com ela a questão do valor, que não tem não tem, a gente não vai pegar custo para a gente, é só o custo da impressão mesmo, tá? Bom, pessoal, então, para o pessoal da internet, nós estamos aí apresentando. Gente, tá tudo bem aí, né? Na internet. Então, essa é a nossa primeira apostila. A apostila introdutória, tá, pessoal? Aqui nós vamos comentar, né, uma visão geral sobre a Bíblia e sobre a doutrina espírita. Como a Cris falou, já é bem desafiador por causa do tempo. Nós só temos 1h30, né? A primeira meia hora foi para apresentar enfim, resolver os problemas da internet, mas e o pessoal da internet, o link ele tem tempo, tá? Ele vai cair em algum momento. Quando cair, nós vamos mandar no grupo do estudo o segundo link, tá bom? É só entrar novamente. Então é isso, essa é a nossa apostila. Quem quiser adquirir a física, é só falar com a Cris, tá? Então vamos lá, gente. Aqui é o nosso sumário, tá? Espiritismo e a Bíblia. Ponto 1, visão geral da Bíblia e a história das traduções. Gonçalo, mas vocês falaram que a história não vai ser tão abordada assim, mas a Cris lembrou. A gente tem que falar alguma coisa. É preciso que a gente saiba algumas coisas sobre a história bíblica, porque isso é a base. Como é que eu vou falar sobre algo que eu não sei nem quando foi escrito, para quem foi escrito?
qual era o contexto social, né, dos povos. Então, é necessário que a gente fale um pouco sobre a história, tá? É necessário que a gente fale sobre as traduções, porque isso vai impactar demais o meu entendimento, tá, sobre a Bíblia. Hoje, na língua portuguesa, como acabei de falar, não se tem uma Bíblia que seja 100% fiel à Bíblia hebraica, pela simples impossibilidade disso acontecer. Eu não falo nem das deturpações propositais, eu falo da impossibilidade mesmo, porque tem palavras na língua hebraica que não são aplicadas do português e vice-versa. Então, os tradutores precisam achar sinônimos, palavras que mais se aproximam daquilo que foi dito no original. Tá? Então, a gente vai encontrar muitos desafios quando o assunto é tradução. E é preciso que a gente tenha, assim, uma visão geral dessa questão de tradução. Tá certo? Vamos falar, claro, né, sobre a doutrina espírita, uma visão geral também. E isso, gente, para quem não é espírita, porque tem pessoas no estudo que não são espíritas. E esse estudo é aberto a isso. Tá? Então é preciso, a gente vai passar uma visão geral sobre a doutrina, é preciso que cada um, né, tenha um interesse de se aprofundar, né, naquilo que a gente vai falar. A Cris comentou, olha, não dá para ler a apostila inteira letra por letra, parágrafo por parágrafo. Mas aí a apostila está distribuída no grupo, né? E para quem quiser físico também. Então, vai depender muito de cada um esse interesse de ler a apostila toda. E eu recomendo, porque ela, assim, deu trabalho para fazer, né, Cris? E foi feita com muito carinho e com muito cuidado, né? Para que a gente se mantenha fiel, né? Para que a gente não coloque aqui deturpações, mesmo sem querer, tá? Então, leiam a apostila, vocês vão gostar, tá certo? Então, vamos lá, pessoal. Admin, se tiver alguma pergunta da internet, alguma coisa, você fala, né? Obrigado. Então, começamos da seguinte forma, pessoal. Até aqui, alguma pergunta? Não? Gabriel, tudo em paz? Tudo certo, né? Bom, Espiritismo e a Bíblia. Começamos com o livro dos Espíritos, porque nós ouvimos falar, não, mas o Espiritismo ele não é cristão. Gente, isso não vem só de pessoas fora da doutrina, não. Eu já vi na internet um palestrante dizer assim, não, mas a codificação espírita, ela não fala em Jesus. Que? O livro dos Espíritos. Apresentar slide? Não conseguimos para hoje. Entendi. Não, mas aqui eu vou rolando devagarzinho, para o pessoal não perder, tá bom? Eu vou rolando aqui na barra de rolagem, pessoal, da internet. Então eu já ouvi palestrantes espíritas dizer, não, a codificação não, desculpa, assim, o livro dos espíritos não fala em Jesus. Não a codificação inteira, mas o livro dos espíritos. Como? Questão 625 de O Livro dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Obrigado. Vede Jesus. Vejam bem que os espíritos, eles não colocam, não, vede Jesus, vede Platão, vede Sócrates, vede Paulo. Não. Vede Jesus. É ele. Manda o link para a Neuza, por favor. É ele. Ele é o nosso tipo mais perfeito a ser alcançado. É o nosso guia e modelo. É o nosso Senhor e Salvador. Até aqui, pessoal, alguma diferença entre a doutrina espírita e o que nós conhecemos como cristianismo na Terra? Quem é o Senhor Salvador para o cristianismo humano?
Não é Jesus? É Jesus. E para a doutrina espírita? É Jesus. É ele. Ao longo desse estudo, nós vamos compreender que o Espiritismo, agora eu estou separando, né, porque a doutrina espírita vem depois da Bíblia, mas nós vamos entender que é tudo uma coisa só. E que o Espiritismo é profundamente e genuinamente cristão. Questão 628. Por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente? Pergunta inteligente de Allan Kardec. Para quem não é espírita, pessoal, essas perguntas estão no Livro dos Espíritos. Kardec elaborou as perguntas, ou colaboradores de Kardec também, porque haviam perguntas que chegavam pelos correios, né, da época. Então, foi elaborada a pergunta e a resposta proveniente do plano espiritual, dos espíritos. Não foi Kardec que fez a pergunta e que respondeu a pergunta, não. Ele fez a pergunta e os espíritos superiores responderam. Importante a gente salientar isso, tá? Espíritos superiores, muitas vezes o próprio espírito de verdade, que nós conhecemos por Jesus. Tá? Então os espíritos respondem essa pergunta inteligente de Kardec. Por que inteligente? Ah, não, mas se a doutrina espírita traz esses conhecimentos, por que eles não vieram antes? E por que o espiritismo, tudo bem, é forte no Brasil, tem alguns milhões no Brasil de adeptos, mas e por que não se espalhou ainda pelo mundo? Por que não foi posto ao alcance de toda a gente? Uma pergunta interessante. E a pessoa que mora lá na Papua Nova Guiné? Lá na China? E a humanidade do passado? Por que essa diferença? Por que não se colocou logo tudo de uma vez? Não seria mais fácil? E os espíritos inteligentemente respondem. Importa que cada coisa venha a seu tempo. Cada coisa vem ao seu tempo. O que vem ao seu tempo é abortado. Há tempo para tudo. Isso está em Eclesiastes. Há tempo para tudo. A verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela, pouco a pouco. Do contrário, fica deslumbrado. Então imagina se você coloca para uma criança que está sendo alfabetizada uma equação de segundo grau. Adianta colocar? Claro que não. Né? Então, cada coisa tem que vir ao seu tempo. Mas tem a segunda parte aí da resposta. Os espíritos dizem, entretanto, para o estudioso, não há nenhum sistema antigo de filosofia, nenhuma tradição, nenhuma religião que seja desprezível, pois em tudo há germens das grandes verdades. E por mais que pareçam contraditórias entre si, dispersas que se acham em meio a acessórios sem fundamento, são facilmente coordenáveis, meus amigos. Então, se você pegar as religiões do passado, e aí entendam não só as religiões dentro do cristianismo, mas também as religiões do Oriente, né? O hinduísmo, o taoísmo, o budismo, o próprio islamismo. Mas se você for pegar, cada uma tem a sua parcela de contribuição e a sua parcela de verdade. Nenhuma delas é desprezível. Ok? Só que todas elas, devido ao progresso humano, ainda insuficiente na época, cada uma delas possui uma parcelazinha da verdade, não é? Uma parcela. Aí vem o Espírito de Verdade, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, diz assim: todas as verdades se encontram dentro do cristianismo. Mas nós não estamos falando de uma religião cristã, a católica ou alguma religião protestante, mas do corpo do cristianismo, como doutrina. Tá? E qual é o corpo do cristianismo?
por exemplo, um ritual? Uma vestimenta? Não. É o corpo do cristianismo puro, que não é o terreno. O cristianismo puro, ele é imaculado. Ele é puro. É que nem o espiritismo. É puro. Agora, o cristianismo como movimento humano, esse foi manchado. Dentro do espiritismo, nós temos o movimento espírita. É preciso não confundir espiritismo e movimento espírita, não. O ideal é que fosse uma coisa só. Mas nós, como somos seres humanos falíveis, nós cometemos erros, nós vamos cometer erros também em muitas interpretações, em alguns estudos. Isso é movimento espírita, é humano. Errou aqui, se recupera ali. O espiritismo está acima disso. Está acima dos erros de Gonçalo. Certo? O cristianismo é a mesma coisa. Tem o cristianismo divino, que é o do Cristo, e o cristianismo humano, que é o nosso, apegado a rituais, a dogmas e aspectos exteriores. Tá? Então, apesar dos erros, cada religião contribui com alguma coisa. E quando você junta tudo e tira a essência de cada uma, aí dá isso que a gente vai estudar hoje, a partir de hoje. Aí nós pegamos a verdade através da essência espiritual, das religiões que efetivamente ajudam o ser humano a se religarem a Deus. E aí a gente entende que, na verdade, meus amigos, é tudo uma coisa só. Eu não posso olhar para Gandhi e dizer que ele foi para o inferno porque ele não era cristão. Não posso dizer isso. Porque Gandhi, apesar de não ter sido cristão de crença na última reencarnação, estava a serviço do Cristo. Porque praticava as verdades do Cristo. Então é isso que a gente deve agregar. Ok, meus amigos? Então começamos bem, né? Começamos com o Livro dos Espíritos. Mais uma pergunta de lá. Pergunta 1010. Se fala muito no cristianismo humano de hoje, né? A questão da ressurreição da carne, né? Ah, não, mas não existe reencarnação. O que existe é ressurreição. Eu vou aparecer vivo lá, né? No céu ou no inferno, com o meu corpo de carne, purificado. E aí? Kardec pergunta sobre isso. O dogma da ressurreição da carne é a consagração da reencarnação ensinada pelos espíritos? Resposta: como quereis que seja de outro modo? Então, quando a criatura está falando da ressurreição, sem saber, ela está falando da reencarnação. Que ela está dizendo que vai aparecer em um outro corpo de carne. A diferença é que não é lá, é aqui. Ou em outra morada da casa do Pai. Mas não no plano espiritual em si. Mas quando a criatura fala, não, eu vou aparecer ressurreto. Vai. Vai com outro nome. Com outro corpo. Não com o mesmo. Porque o corpo, quando morre, volta ao pó. Vieste do pó, e ao pó retornarás. E para fechar essa sequência de perguntas do Livro dos Espíritos, ainda tem mais uma, né? 1010A. Então a igreja, pelo dogma da ressurreição da carne, ensina a doutrina da reencarnação? Pergunta de Allan Kardec. Resposta: isso é evidente. Essa doutrina é consequência de muitas coisas que passaram despercebidas e que não se tardará a compreender esse verdadeiro sentido. Então, gente, tudo está sujeito à lei de progresso. O que eu não compreendo hoje, não tem problema. Amanhã eu vou compreender. Se o amigo não aceita, não compreende, não acredita na reencarnação, tudo bem. Está reencarnado e vai continuar reencarnando.
E aí a gente deve ter o cuidado de não violentar nenhuma consciência. Que, aliás, é bom a gente falar já nesse primeiro encontro. Nosso objetivo também não é violentar nenhuma consciência. É trazer esta verdade que a doutrina espírita nos coloca. Com muito cuidado, com muita cautela. Mas não é para a gente debater aí com os irmãos que ainda não aceitam. Eu não gostaria, sinceramente, que ninguém saísse daqui, né, ou que alguém saísse daqui debatendo com o cunhado, com a cunhada, com o irmão, com a mãe. Não. Vamos ter a noção e o cuidado, né, de que cada coisa vem ao seu tempo e a pessoa precisa estar aberta para isso. Tá bom? E aí, agora sim, finalizando essa parte das perguntas do Livro dos Espíritos, questão 59. Considerando as concordâncias bíblicas, considerações e concordâncias bíblicas concernentes à criação. Na verdade, não é nenhuma pergunta, é um texto enorme, que tem lá comentário de Allan Kardec, certo? Nós pegamos um pedacinho do comentário e colocamos aí. Devemos concluir que a Bíblia é um erro? Porque a gente escuta de muitos espíritas isso. Ah, não, mas a Bíblia é coisa do passado. Ah, não interessa estudar a Bíblia, é só a codificação espírita. A Bíblia é um erro. Foi feita para aquele povo. Pergunta que Kardec faz, né? E ele mesmo responde: não, a Bíblia não é um erro. Os homens que se enganaram na sua interpretação. Os homens. É aquilo que a gente fala, nós somos falhos. Nós somos falíveis. Então, na Bíblia estão verdades eternas. Nem tudo que está lá é eterno, é verdade. Nós vamos ter esse cuidado de separar o que é eterno e o que não é. Mas lá encontram-se verdades eternas. E os homens se enganaram na interpretação em muitos momentos. Nas traduções, tá? Para a gente tirar esse estigma, essa impressão para muitos espíritas de que a Bíblia é coisa do passado. A Bíblia é muito, muito, muito atual. Como? Sim, isso. Pois é. Então, o pessoal da internet, a Crislane falou aqui, ó, pessoal, falando aqui sobre Bíblia, né, que lá se encontram grandes verdades. Então, por que não? Você vai fazer um evangelho na casa de um parente, de um amigo que é católico, que é protestante, por que não fazer o evangelho com a Bíblia? Tudo que está no evangelho segundo o Espiritismo não está na Bíblia? Né, dona Sandra? Então, por que não? Vamos tratar de não chocar. Né? Vamos tratar de não agredir a fé do outro, a crença do outro. Abre a Bíblia. E aí, com os conhecimentos que você já possui da doutrina espírita, você pode colocar para iluminar um pouco aquele coração e se iluminar também. Certo? E fechando esta parte, o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec vai trazer lá no capítulo 17. Capítulo 17, item os bons espíritos. O capítulo 17, meus amigos, é aquele maravilhoso, capítulo lindo. Sede perfeitos. Aí tem assim, o homem de bem, né, que ele lista lá todos os atributos do homem de bem, eu vou dizer, viu? É coisa. É coisa. Para a gente se tornar homem de bem. Aí no final do homem de bem, diz assim, mas essas não são todas as qualidades. Mas quem começar por elas está no caminho certo. Ok. Aí no item seguinte tem os bons espíritas. Meus amigos, se tem os bons espíritos, é porque também tem os maus espíritas. Né? Porque senão, se a gente não se atentar para isso, a gente comete aquele equívoco de achar que porque a espírita está salvo. Que é superior. E não é assim. Não é. Então ele vai dizer, primeiro,
Para ser bom espírita, não precisa só, ou melhor, não se deve apenas acreditar nas manifestações espirituais, não. Ele vai dizer, reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Não está falando de manifestação espiritual. E aí ele vai acrescentar, o espiritismo não cria uma moral nova. Porque tudo o que o espiritismo vem dizer, Jesus já falou em Gênesis. Gonçalo, Jesus já falou de pluralidade dos mundos habitados, que a doutrina espírita fala? Já falou ou não já, gente? Jesus já falou? Há muitas moradas na casa do meu pai. Gonçalo, mas Jesus já falou de lei de causa e efeito? Cada um segundo suas obras. Gonçalo, mas Jesus já falou de reencarnação? É preciso nascer de novo. E tantas outras verdades que a doutrina espírita traz, que Jesus falou. E é para ser assim mesmo. Então o espiritismo não vem criar uma moral nova, mas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, ao dar uma fé sólida e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Então, o espiritismo não vem trazer uma doutrina à parte da de Jesus, não. Ela vem, ao contrário, facilitar a compreensão da moral cristã. Por isso, o espiritismo é cristão. É profundamente cristão. E aí, se tem alguém aí ou na internet que está se perguntando, mas como é que o espiritismo é cristão e a Bíblia condena a comunicação com os mortos? Não pode ser cristão. Nós vamos chegar lá. Vamos ter um pouquinho de paciência, que nós vamos entender que as coisas não são bem como a gente lê em muitas Bíblias, não. Por isso que é importante o estudo e não apenas a leitura. Tá certo? Tudo bem até aí, gente? Bom, começamos, né, pela alguns itens aí da codificação espírita, só para balizar nosso estudo, para a gente arrancar muitas vezes esse preconceito que a gente tem da Bíblia, que é atrasado. Não, não é. Os espíritos nos instruem que nós devemos estudar a Bíblia. Aqui eu quero trazer, por exemplo, o relato de André Luiz. André Luiz estava muito bem no plano espiritual, né? Já estava recuperado, estava trabalhando, estudando, aquela coisa linda, aí vai para uma palestra. Foi uma palestra lá no plano espiritual. O palestrante, diferente da gente, Cris, era um espírito superior. Você vê, o palestrante habitava moradas superiores. Para ele fazer a palestra lá no nosso lar, ele teve que se materializar. De tão sutil que ele era. Materializou da cintura para cima. E materializou com pergaminho. O que tinha escrito no pergaminho? Passagens da Bíblia. Então, o espírito superior estuda a Bíblia. E eu acho que eu não preciso estudar a Bíblia. Né? Então, graças a Deus, né? Estamos começando. Então, vamos falar um pouco sobre ela. Para que a gente saiba onde nós estamos pisando. Tá? Para que a gente não entre nesse estudo de todo jeito. Primeiro vamos falar sobre a estrutura e a composição da Bíblia. Meus amigos, quantos anos tem a Bíblia? A gente escuta muito falar que a Bíblia é atrasada, isso, aquilo, é antiga. Né? Quantos anos tem? Aproximadamente 4.500 anos. Desculpa, 3.500 anos. Aproximadamente. Porque Moisés vai escrever ali o primeiro livro, Bereshit, que nós conhecemos como Gênesis, aproximadamente 1.500 anos antes de Cristo, que para a gente dá 3.500 anos. Então nós vamos falar sobre uma leitura, um estudo, tá? Que
vai ter muita coisa que a gente vai precisar mergulhar no contexto histórico e social, porque é de uma realidade um tanto quanto distante. Tem muita coisa que Moisés falou para aquele momento. E também tem muita coisa que Moisés colocou que deve vigorar para todos sempre. Exemplo, os 10 mandamentos. Não matareis. Não matareis. Era errado naquela... Matar, desculpa. Era errado naquela época, é errado hoje e vai ser errado para sempre. Oi? Pois é, ainda precisa ser lei, né? Então, esse é um exemplo de um ensinamento eterno daquela época. Só que tem outras coisas que era só para aquele momento. Exemplo. As mulheres não podiam sair de casa no período menstrual, porque eram consideradas impuras. Você vai aplicar isso hoje em dia? A resposta é desnecessária, né? Então nós percebemos verdades eternas e percebemos leis para aquele povo e para aquela época. Mas, de fato, a Bíblia tem por volta, né, desde o primeiro livro até Apocalipse, por volta de 3.500 anos. Porém, a diferença entre o primeiro, Gênesis, né, e Apocalipse é de aproximadamente 1.600 anos. O primeiro livro e o último da Bíblia. 1.600 anos. Então tem muita coisa que aconteceu no primeiro livro e que chega lá, não vou nem dizer Apocalipse, mas vou dizer Atos dos Apóstolos. Chega lá em Atos dos Apóstolos, ou nas cartas de Paulo, de João, né? De Pedro, que muita coisa já estava diferente. Então é preciso a gente ter essa noção. Até aqui, tudo ok, gente? Tudo bom, né? Pois não, dona Sônia. Tem, 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 tem. Aí é aquela questão da lei de progresso, né? Nós temos aí no processo civilizatório humano civilizações que estão mais adiantadas, né, e civilizações que estão mais para trás. Eu acho curioso, por exemplo, a gente fala muito dos nossos irmãos do Islã, né? Claro que não é o Islã como um todo, é só uma parte, que é a parte mais radical, né? Que são os homens bombas, né? Que precisam matar ainda, né? E a gente vai pegar, poxa, o Islã tem quantos anos? A religião islâmica. Se você for pegar, tem 600, 700 anos. Não é isso? O que que nós cristãos estávamos fazendo quando o cristianismo tinha 600 a 700 anos? Estava na Idade Média, não estava? O que que a gente estava fazendo? Queimando pessoas, né? Queimando. Então, nós entendemos hoje que é errado queimar pessoas, nós não vamos mais fazer isso porque nós já adquirimos a experiência necessária. Talvez muitos dos espíritos que estão reencarnados, por exemplo, no seio de algumas religiões mais duras, né? Mais extremistas, sem querer colocar a religião como um todo, mas algumas partes dela, talvez sejam espíritos que ainda precisam caminhar o que de repente a senhora já caminhou. Oi? Então, dona Sandra, essa questão, né? Para a gente poder enxergar e, olha, só a reencarnação explica isso. Se a gente for comparar, né, essa questão da própria história das religiões e ver os erros que a gente já cometeu no passado, que a gente não comete mais hoje, mas que outras culturas ainda cometem, não dá para explicar sem a reencarnação. Não dá. Tá? Então a Bíblia, obrigado, é dividida. O pessoal da internet tem um cafezinho aqui, ó, vocês não vieram? Então a Bíblia ela é dividida, tá, em dois grandes testamentos. Não é porque do primeiro livro ao último temos aproximadamente 1.600 anos. Outra coisa que eu esqueci de colocar, gente, a gente imagina, dá uma Bíblia aí, por favor, que a Bíblia, né, ela é um livro só, não é pra gente, não, mas eu tô vendo, é um livro. Não.
Mas é uma obra composta por vários livros. Dentro desta obra. Vários livros foram juntados aqui, né, e colocados em uma obra só. Da mesma forma, eu poderia pegar essa obra aqui, ó, que a gente ganhou de presente aqui na casa. Tem aqui Allan Kardec, né? Aqui tem o Pentateuco de Kardec. As 5 obras de Kardec estão aqui dentro. Os 5 livros. E foram compilados, foram organizados em um só, para facilitar. A mesma coisa foi feita com a Bíblia. Tá? Então não é um livro só, são vários dentro de uma obra. Tá bem? E aí, essas obras são divididas entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O professor, um grande estudioso da Bíblia espírita, né? O professor Severino Celestino, ele nem fala Antigo Testamento, ou Velho Testamento, né? Ele diz Primeiro Testamento, ou Primeira Revelação, que é exatamente da forma como que Kardec coloca, Primeira Revelação. Tá? E o Novo Testamento. Você junta esses dois e temos a Bíblia cristã. Mas existe também a Bíblia judaica ou hebraica. Ela só vai considerar o Velho Testamento. Ela não considera o Novo Testamento porque eles não acreditam ainda que Jesus é o Messias. E Jesus, né, ele está presente no Novo Testamento. Pelo menos a narrativa de sua encarnação está no Novo Testamento. Então, os judeus até hoje aguardam o Messias. Então, eles só vão considerar o Velho Testamento. É a Bíblia hebraica. Mas os cristãos uniram, né, essas escrituras hebraicas do Primeiro Testamento com a vida de Jesus e dos apóstolos. Mas vamos lá. E o Antigo Testamento, Gonçalo? Quantos livros tem? Porque eu já ouvi falar que o Antigo Testamento é muito maior do que o Novo Testamento. É verdade isso, gente? Sim. Se você for pegar uma Bíblia, você vai ver que o Antigo Testamento ele corresponde, acho que 60% a 70% da Bíblia. O Novo Testamento só vai estar lá no final. O Antigo Testamento é composto por 46 livros na Bíblia católica e 39 na Bíblia protestante. O quê? Então tem diferença entre as próprias Bíblias? Tem, gente. Tem diferença. Tem diferença. Tem livro no Antigo Testamento que o protestante ele não vai considerar. E tem livro que o católico vai considerar. Então a gente percebe que dentro do próprio cristianismo as Bíblias têm diferenças de livros. Se você quer ver uma Bíblia de edição católica, abre lá o Velho Testamento, procura, por exemplo, o livro de Macabeus. Se tiver o livro de Macabeus, é edição católica. Se não tiver, é edição protestante. Essa é a Bíblia Internacional, né? Depois tem que olhar até se tem ou não tem o Macabeus. Mas o católico tem. O protestante não tem. É só um exemplo. Então nós temos diferenças entre as próprias religiões cristãs. E a Bíblia judaica ou hebraica tem 24 livros. Bem menos, né, pessoal? Do que a católica, por exemplo. Por quê? Porque existem livros na Bíblia hebraica que eles consideram, os católicos consideram 2 e os amigos judeus consideram um só. Exemplo de Reis, Crônicas, né? Crônicas 1, Crônicas 2. Então o católico ele vai considerar 2. O judeu ele vai considerar um só. Então tem essas diferenças. Não sabe, eu preciso saber disso? Não, gente, isso aqui é a título de informação. Não tem Macabeus aí, né? Então é a título de informação só. É para a gente conhecer, saber onde é que a gente está pisando. Certo? O Espírito Emmanuel, na obra A Caminho da Luz, ele vai nos dizer o seguinte.
lá no capítulo 7. Estudando a trajetória do povo israelita, verifica-se que o Antigo Testamento é um repositório de conhecimentos secretos dos iniciados do povo judeu, e que somente grandes mestres da raça poderiam interpretá-lo fielmente nas épocas mais remotas. O que é que ele está dizendo, gente? Vai ter coisa no Primeiro Testamento que eu não vou ter condições de saber explicar hoje. Sabia? Não vou ter condições. Vai ter coisa, pessoal, que é linguagem poética para aquele povo, para aqueles costumes. Pronto, pessoal da internet. Quando o link aí fechar, já vai fechar. As meninas aqui já criaram um novo link, já mandaram no grupo. É só entrar no novo link, tá bom? O último que foi mandado, foi enviado. Tá. Vocês me avisam quando fechar, tá? Então, pessoal, tem coisa no Antigo Testamento que eu, como brasileiro, hoje ocidental, no ano 2025, não vou ter condição de aprender. Simplesmente assim. Porque só os sábios daquela época, com aquela linguagem poética, com aquele alfabeto que é completamente diferente do nosso, conseguiriam ter essa noção mais exata. Querem um exemplo? O nome do livro Gênesis é Bereshit, em hebraico. Bereshit, que significa no princípio. Gente, quantas orientações a Torá judaica possui? Quantas? Chama de lei, né? Mas na verdade é orientação. São 613. 613 orientações a serem seguidas. No alfabeto hebraico, cada letra corresponde a um número. E fazendo a somatória dos números correspondentes às letras do nome Bereshit, dá 603. Olha a beleza disso. Olha o cuidado. Então, como eu, brasileiro, hoje, 2025, com uma Bíblia lançada no ano passado, vou ter condições de saber disso sem a devida orientação. Sem a devida orientação. Tem condições, gente? É difícil, né? Não é difícil? Difícil. Deus, já estou fechando. Fechar também? Gente, tá dando para compreender bem? Aqui é só a introdução. Depois vai ficar gostoso. Vai até 5:30. Pronto. Já. Talvez a gente estenda só mais um pouquinho hoje, porque a gente começou mais tarde. Eu não estou conseguindo apresentar. Bom, vamos lá. É assim que você quer? Não, deixa assim.
Bom, então retomando aqui, pessoal. O Emmanuel vai nos dizer isso aí acerca do Primeiro Testamento, tá? Que é um repositório, gente. É um repositório de ensinamentos sagrados, tá certo? De ensinamentos sagrados que nós devemos também estudar, também ter pelo menos uma noção, certo? Contudo, e não obstante a sua feição exegética, ou seja, enigmática, é no conjunto um poema de eternas claridade. Poema por quê? Porque o Antigo Testamento vai estar, em sua maioria, em uma linguagem poética para o povo hebreu. Exemplo, a criação do mundo. Em 6 dias, ali é poesia. A ciência já provou que foram milhões e milhões de anos. Não é isso? Aí o que acontece hoje? Não compreendendo a linguagem poética, muitos religiosos ficam batendo o pé, dizendo que a ciência está errada, que Deus criou o mundo em 6 dias de 24 horas, e muitos cientistas, por outro lado, ficam dizendo que a Bíblia é bobagem, é besteira, que não há condições de ser a Terra ser criada em 6 dias. Ambos não compreendendo que é uma poesia, que é uma linguagem simbólica. E aí é por isso que a gente diz, a doutrina espírita, né, ela facilita muito, muito a nossa compreensão. Se não, pelo menos no meu caso, se não fosse a doutrina espírita, pode ser que eu estivesse batendo cabeça. Ou do lado da ciência, ou do lado da religião, sem compreender. Ou desistir. Exato. Ou desistir de tudo. Sabe? Então, a doutrina espírita vem nos orientar nesse sentido. É cantada, é. Então é muito distante da nossa realidade. Então, por isso que o nosso objetivo aqui não é aprender tudo, mas o significado da essência da coisa para os nossos corações. Bom, então esse Primeiro Testamento, pessoal, que começa lá, né, em Gênesis, e vai até o profeta Malaquias, que é o último profeta antes de João Batista, que já entra no Novo Testamento, João Batista. Nós temos aqui a divisão, para facilitar a nossa compreensão. Primeiro, o Pentateuco mosaico. Assim como o Pentateuco espírita, existe também o Pentateuco mosaico. Olha que interessante. A primeira revelação contém o Pentateuco. A última revelação também contém um Pentateuco. O de Kardec e o de Moisés. O Pentateuco mosaico, né, são os 5 primeiros livros da Bíblia, são esses: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, e representam a base da lei e da criação do povo de Israel. É isso que a gente precisa saber nesse estudo. Interessante que se você for procurar na Bíblia hebraica, você não vai encontrar esses nomes. Esses nomes, pessoal, vieram do latim. Gênesis veio de Gênesis. Porém, no hebraico, já foi dito aqui, o nome é Bereshit, que significa no princípio. É totalmente diferente. Porque a Bíblia hebraica ela vai pegar o primeiro nome de cada livro e vai dar título ao livro. Por exemplo, Números. O livro de Números, no Antigo Testamento, ele começa no deserto, parará, parará. Aí os hebreus colocaram o título do livro, No Deserto. Então, tem essas questões que só o estudo vai nos fazer compreender. Certo? Após o Pentateuco mosaico, nós temos os livros históricos que narram a história do povo de Israel, desde a conquista de Canaã, passando pelos períodos de juízes, reis e o exílio babilônico. Só fazendo uma referência, pessoal, voltando para o Pentateuco mosaico, para que não fique muito solto,
Gênesis, né, todo mundo conhece, vai falar da criação do mundo e ali dos primeiros, né, patriarcas. Não é isso? Êxodo vai falar sobre a trajetória da fuga do povo hebreu do Egito, saindo do Egito, indo até a terra prometida, né, em Israel. Tá certo? Números e Deuteronômio e Levítico vão falar da lei em si. Tá bom? Então, só para a gente não perder isso de vista. Os livros históricos vão narrar de fato, tá, a história do povo de Israel, certo? Os livros poéticos e sapiensais, que significa de sabedoria, tá? São os livros de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, são os conselhos. Gente, peguem o hábito de ler o livro de Provérbios. Por exemplo, ele vai lá trazer ensinamentos importantes para o nosso dia a dia. Como que você se deve portar perante um amigo, perante a família. Tem um livro que chama Conduta Espírita, né, de André Luiz, pelo médium Valdo Vieira. É o nosso Provérbios. É a mesma coisa, assim, o estilo. Né? Salmos, nós vamos estudar aqui, né, nesse estudo. Salmos. Essa ligação com Deus, esse cântico de louvor, de pedido de socorro, de agradecimento. Perfeito, olha que interessante, né? E finalizando com os profetas, tá? Os que são divididos entre os profetas maiores e os profetas menores, que nós também vamos estudar alguns deles aqui no terceiro mês, certo? Profetas maiores é o que, Gonçalo? É o que tem mais importância? Não, é o que escreveu mais coisas. É o que tem mais escritos. E os profetas menores, logicamente, os que têm menos escritos, tá? Então, através do que nós conhecemos na doutrina espírita como dom mediúnico, né, como mediunidade, esse intercâmbio com o plano espiritual, através desse intercâmbio, os profetas vieram trazer mensagens aí de arrependimento, de fidelidade a Deus, orientações, inclusive as predições. Tá? A gente fala muito de profeta como se fosse alguém que prevesse o futuro. Pode ser, mas também pode não ser. O profeta significa anunciador. Se você está aqui anunciando, por exemplo, as leis de Deus, você é considerado na Bíblia um profeta. Não é só aquele que prevê o futuro, mas aquele que defende a palavra de Deus e que anuncia. Certo? Então, são diferentes nomenclaturas para a mesma atividade. Nós vamos entender ponto a ponto isso quando a gente falar de profeta e de mediunidade. Tá certo? Aqui é só a introdução. Tá? E temos o Novo Testamento. Pessoal, o Primeiro Testamento, a Bíblia Católica, tem quantos livros? Eita, como vocês estão? 46 livros. E a protestante? Tem 8. A diferença de quantos livros? 7 livros, né? E a Bíblia hebraica? 24. Por quê? Isso. Às vezes, por exemplo, Reis, né? Os católicos consideram dois livros. Os judeus consideram um só. Agora vamos para o Novo Testamento. Gente, Novo Testamento, primeiro, os judeus não consideram, para eles não existe, tá? Para os católicos romanos, são 27 livros. Para os protestantes, também são 27 livros. Então, nós percebemos que a diferença entre as Bíblias católicas e protestantes estão apenas no Primeiro Testamento. Certo? No Novo Testamento,
Nós temos os evangelhos, que são 4, certo? 4 narrativas da vida de Jesus. Narrativas feitas por Mateus, Marcos, Lucas e João. Tá? Então, quando a gente fala o Evangelho de João, capítulo tal, versículo tal, na verdade é o Evangelho de Jesus. Né? Agora, João vai narrar, aí nós temos que falar o Evangelho segundo João. Segundo João. E Marcos vai além. Marcos vai dizer, na sua narrativa do Evangelho, que o Evangelho é de Deus. Porque Jesus é o médium de Deus. É o intermediário. Ele vem trazer as mensagens de Deus. Então, é o Evangelho segundo os evangelistas, quem escreveu. Curioso, nós vamos falar nas cartas de Paulo, que se não fosse o apóstolo Paulo, dos 4 evangelhos aqui, 3 não existiriam. Por quê? Por quê, Gonçalo? Porque Marcos era pupilo de Paulo. Era João Marcos. Que no primeiro momento foi embora, mas depois voltou. E Paulo orientou. João estava preso em Éfeso. Paulo vai lá para a esposa de Nero para mandar soltar, pedir para soltar João lá em Éfeso. Lá em Roma, Paulo vai lá, estava em Roma. E João não tinha escrito o evangelho ainda, só a narrativa do evangelho. Então Paulo vai lá, pede, ela aceita, João é solto e escreve o evangelho. E Lucas, pelo amor de Deus, Lucas era um encargo com Paulo. Então, o evangelho segundo Lucas, do capítulo 9 ao 18, era Paulo. Sabe o que aconteceu? Está no livro Paulo e Estevão. Paulo viajava o Oriente todo buscando narrativas de Jesus. Ia até Éfeso, conversava com a mãe, né, com Nossa Senhora, com Maria. Conversava para pegar as narrativas, conversava com João e escreveu 20 anos pesquisando. Aí o que acontece? Paulo é preso. E dali ele não conseguiria escrever mais. O que é que ele faz com 20 anos de pesquisa? Toma, Lucas, escreve o Evangelho. Toma. Então, o Evangelho segundo Lucas é em conjunto, Lucas e Paulo. Certo? Esses são os evangelhos presentes no Novo Testamento. Atos dos Apóstolos, que vem ali depois do desencarne de Jesus, né? Quando os apóstolos começam a sair, né? E aí vem o fenômeno mediúnico de Pentecostes, que a Bíblia vai chamar de o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos. Nós vamos entender o que é esse negócio de Espírito Santo, como é que nós vemos isso, tá? São os Atos dos Apóstolos, vai narrar também a conversão de Paulo, os atos da vida de Paulo e dos outros apóstolos, as epístolas, né? E aí tem as epístolas todas de Paulo, as 3 de João, as 2 de Pedro, a de Judas, que não é o Iscariotes, tá? É outro Judas, a de Tiago, todas as epístolas, certo? E Apocalipse. Esse é o Novo Testamento. Com ele, gente, eu acho que a gente está mais familiarizado, né? Não precisa a gente passar muito, mas toda essa organização da Bíblia, ela não significa apenas uma linha do tempo histórica, significa também, mas não apenas. O que principalmente deve significar para a gente, nessa narrativa toda, desde Gênesis até Apocalipse, é a progressão da nossa compreensão de Deus e do nosso relacionamento com Ele. Porque a Bíblia vai falar do nosso relacionamento com Deus, gente, através das alianças. Então, muitos de nós, a gente abre a Bíblia e fica preso nos relatos históricos. Ah, não, mas porque fulano é filho de cicrano, da tribo de não sei de onde. Ok, você quer estudar isso? Tudo bem. Só não esqueça do principal, que é a nossa
progressão da compreensão que a gente tem de Deus e do nosso relacionamento com Ele. Nesse sentido, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: a letra mata. E o que é que vivifica? O Espírito. O Espírito vivifica. Se eu ficar pegado ao aspecto histórico apenas, a narrativa de patriarcado, de tribo, e não me atentar ao espírito das narrativas, aí realmente eu vou, como diz Haroldo Dutra, descascar o fruto, comer a casca e jogar fora o fruto. Eu não vou comer o que importa. Certo? Então, é preciso que a gente se atente nisso quando a gente for falar sobre Bíblia. Tá? E aí, meus amigos, Jesus, no Novo Testamento, ele vai dizer o seguinte: olha, é chegada a hora, dentro em breve, de eu voltar para o Pai. Certo? Eu vou voltar. Mas eu não deixarei vocês órfãos. Não deixarei. Eu queria dizer muitas coisas para vocês, mas vocês ainda não estão preparados. Então Jesus está dizendo que não disse tudo. Ele está me dizendo isso. Se eu abrir a minha Bíblia aqui, eu vou encontrar isso. E aí muitos cristãos dizem: ah, mas Jesus, ele falou sobre tudo, ele falou tudo. Concordamos que ele falou sobre tudo, mas ele não pôde aprofundar em. Ele diz: olha, teria muito mais coisas para vos falar, porém vocês não estão preparados. Mas não se preocupem, eu vou rogar ao Pai que vos envie um outro Consolador, que não vos deixará órfãos. Aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, veja bem, em nome dele, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito. Então, a gente precisa se atentar para isso. Primeiro, o que é o Espírito Santo? Sim. Isso. Perfeito, é isso mesmo. É isso mesmo, fazendo essa ponte, né, e aprofundando. Né? E aí, Marco, quem é o Espírito Santo? Muitos cristãos, né, eles interpretam o Espírito Santo como uma entidade. Né, uma unidade, né? Eu falo assim, na unidade do Espírito Santo. Né? Mas interpretam como uma entidade. André Luiz, o Espírito André Luiz, vai nos trazer a informação de que o Espírito Santo é um corpo de espíritos santificados. Então, o Espírito Santo é um símbolo. E o que ele vai simbolizar? Toda uma falange de espíritos santificados. Como é possível isso, Gonçalo? Vamos pegar o Brasil. O Brasil é um país formado por quem? Por milhões de brasileiros. O Espírito Santo é um símbolo que vai denotar inúmeros espíritos santificados. E esses espíritos santificados, não é qualquer espírito, são espíritos santificados, em nome do Cristo, agem para lembrar tudo o que Jesus disse e desenvolver coisas novas. Tá? Importante isso aqui. Por que lembrar? Porque sabia que a gente ia esquecer. Ou ia deturpar. Aquilo que não é esquecido e não é deturpado, meus amigos, não precisa ser relembrado. Então, o que foi deturpado precisaria ser relembrado e reesclarecido.
Essa seria a função dos Espíritos santificados. E desenvolver os conhecimentos que o Cristo não pôde desenvolver na época. Lógico, não por causa dele, mas por causa da nossa imaturidade espiritual. Ok? Assim, colocou. A doutrina espírita, o foco dela, evidentemente, é no Novo Testamento. De fato, temos o Evangelho segundo o Espiritismo apenas com passagens do Novo Testamento, ou em sua maioria. Né? Tem algumas do Antigo Testamento, mas em sua maioria são do Novo Testamento. Mas existe também um material de estudo na doutrina espírita sobre o Primeiro Testamento, principalmente nessa questão do nosso relacionamento com Deus. Agora, o Novo Testamento vai falar, além do relacionamento com Deus, muito da questão da moralidade. Mais no Antigo Testamento, eles focam mais lá. Aí é uma opinião pessoal minha, eu acredito que a reencarnação explica. Né? A reencarnação explica isso. É opinião pessoal minha, viu? Mas eles, claro, né, têm Jesus também, como cristãos que são, como seu salvador, né? Seu guia e modelo, exatamente como nós. Mas o foco deles é mais no Antigo Testamento, talvez até por conta também da quantidade de obras contidas lá também. Certo? Vamos estender, pessoal, só até 5h45, para dar o tempo que a gente começou, para que não fique tarde, tá? Faltam 15 minutos. Então, meus amigos, dito isso, esse sobrevoo que nós fizemos sobre a Bíblia é um sobrevoo, né? Aí depois todo mundo lê a apostila com calma e procura também materiais de apoio. O que eu estou falando aqui é importante que vocês estudem também por conta própria para ver se eu não estou falando nenhuma bobagem, tá bom? É importante isso. É a fé raciocinada que Allan Kardec nos ensina. E agora é importante a gente comentar um pouco sobre a história das traduções bíblicas. Porque isso aqui, pessoal, isso aqui vai afetar demais a nossa compreensão, a nossa crença. Quando a gente pega uma Bíblia, é muito interessante que quando eu leio um versículo, né, uma passagem, que eu tenha curiosidade de consultar uma outra edição, uma outra versão da Bíblia, para eu ver se é aquilo mesmo. Porque vai ter muita coisa que vai ser diferente. E vai ter muita coisa, nós vamos estudar aqui ao longo do tempo, que assim vai ser muito sutil, mas que vai mudar completamente o sentido, o significado do ensinamento. E aí a gente vai ver o quanto é delicado. Por exemplo, nós vamos estudar em Salmos. Né? Tem um salmo que diz assim: a lei de Deus é perfeita e refrigera a alma. Aí você vai lá no original, né? Aliás, você vai em outra edição da Bíblia e diz assim: o ensinamento do Senhor é perfeito e dá vida ao espírito. Aí você vai lá no original e diz assim: o ensinamento do Senhor é perfeito e faz o espírito voltar. Aí tem que ir no original, se possível, né? Ou na que mais se aproxima. Isso. E aí, quando você vai no original, isso vai denotar o quê? O ensinamento do Senhor é perfeito e faz o espírito voltar. Denota o quê? Reencarnação. Aí você tira essa palavra voltar e diz assim, e dá vida à alma e refrigera a alma. Não mudou completamente o sentido? Mudou. Por uma palavra. Sabe? Então, por isso que é importante estudar e não apenas ler. Tá? Mas vamos lá, história das traduções bíblicas. Por quê, pessoal? Porque, primeiramente, né, o Velho Testamento ele foi escrito, em sua grande parte, no hebraico, né, e em uma pequena parte em aramaico. A grande maioria em hebraico. Tá? E
Esses ensinamentos, esse corpo de ensinamentos contido no Velho Testamento precisava, né, ao seu tempo, ser repassado para as outras nações, outras culturas. Não é isso? Precisaria se traduzir. O Novo Testamento, por sua vez, vai ser escrito em grego, né, e posteriormente traduzido para o latim. Né? E aí para as outras línguas. Tá certo? Então é isso que nós temos aqui, ó. O Antigo Testamento usado principalmente em hebraico, uma pequena parte em aramaico, certo? E o grego usado predominantemente no Novo Testamento, já que ali naquele momento estava vigorando o quê? O Império Romano, que em sua maior parte falava o grego ali naquela região, tá? Então aí o contexto histórico e social é importante, tá certo? Isso. Em algumas pequenas passagens do Antigo Testamento também, quando Jesus ainda não tinha vindo. Bom, e aqui nós temos as principais traduções ao longo da história. Lembra que, por exemplo, o Primeiro Testamento, que é a Bíblia hebraica, né, ela, logicamente, foi escrita em sua maioria em hebraico. E aí, como passar esse corpo de ensinamentos para, por exemplo, o grego? Como passar? E aí se designou cerca de 70 sábios, tradutores, lá do povo hebreu, para passar para o grego. Né? E aí nós temos a tradução Septuaginta, que é uma tradução do Antigo Testamento para o grego, realizada por judeus em Alexandria, a mando do imperador, tá? Lá no Egito. E ela surgiu para atender a comunidade judaica de fala grega. Só que aqui tem um ponto importante. Lembra que nós comentamos que existem palavras que só podem ser exatamente bem compreendidas no hebraico, que não têm palavras equivalentes em outras línguas? Então, nessa primeira tradução, já se perdeu muito da beleza poética e dos ensinamentos. Na primeira tradução. Os sábios do judaísmo vão dizer que quando a Septuaginta foi escrita, as trevas cobriram a terra por 3 dias. E foi um desastre, sem problema, e foi um desastre semelhante ao que aconteceu lá no Primeiro Testamento, quando os hebreus começaram a cultuar o bezerro de ouro. Olha só. Eles ficaram desolados, porque se perdeu muito da riqueza do texto, já na primeira tradução. Do grego, já ali no século IV depois de Cristo, se traduziu a Vulgata, por São Jerônimo da Igreja Católica, a pedido do Papa, porque o pessoal ali na Europa precisava de uma tradução em latim. Em latim. Então, do grego já se traduziu para o latim e se tornou a tradução oficial da Igreja Católica naquele momento. E Jerônimo não queria a princípio, ele não se achava digno, mas a mando do Papa, ele foi traduzir. E ele disse assim: eu vou ser apedrejado. Porque vai ter muita coisa que não vai ser fiel. Mas o Papa está mandando, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E ele traduz a Septuaginta para o latim, vai dar o nome de Vulgata. Isso. Traduzindo, né, para a gente significa para divulgação, certo? A Vulgata é para divulgação, né? Vem de vulgo, né? Isso.
Mas aí, se a primeira tradução já perdeu a essência de muita coisa, aí já veio a segunda, aí já perdeu também. E aí nós temos as traduções protestantes, né? Eu vou começar aqui por baixo a Bíblia de Lutero, né? O autor aí da Reforma Protestante, tá? Que traduziu para o alemão, tá? Ali justamente na época da Reforma Protestante. Nós temos a Bíblia, a King James Version, que foi para o inglês, que é a mais cara, né, Cris? É em dólar. É, traduzida para o inglês, né? Também devido à necessidade do povo de língua inglesa conhecer a Bíblia. E nós temos algumas traduções modernas, pessoal. A Bíblia de Almeida, tá? Moderna não entenda como de hoje, tá bom? Moderna é do tempo moderno, o de hoje é contemporâneo. A gente fala muito da Bíblia de João Ferreira de Almeida, né? João Ferreira de Almeida. Aí a gente pensa que a Bíblia de João Ferreira de Almeida é do século XXI ou do século XX. Mas olha lá de quando é, 1681. Os nossos amigos protestantes usam muito, né? Essa Bíblia, João Ferreira de Almeida. Mas ela é de 1861, 1681. Ela não é ruim, não. A tradução dela não é ruim, não. Certo? Mas ele listou, depois da primeira versão, cerca de 2.000 erros. 2.000 erros. Aí é esse esforço, gente, que nós, como humanidade, nós precisamos estar atentos. Né? A gente, olha, errei aqui, vou retificar, porque é um trabalho, pessoal, que é árduo. Como foi dito, você recuperar, né, aquele sentido original diante dos hábitos do povo hebreu, que recebeu, principalmente no Velho Testamento, né? Não é fácil. Além das traduções que incorrem em mudanças propositais. A gente está falando aqui no bom sentido da coisa, mas tem aqueles também que colocam mudanças para deturpação, que omitem determinadas coisas, que mudam um versículo propositalmente. Tá? Então, além disso tudo. E temos a sua crença. Isso. E temos as traduções contemporâneas, aí podemos citar a Nova Versão Internacional, essas duas, e a Bíblia de Jerusalém, né, que é a que atualmente a gente indica. Tá, pessoal? Então, essa é a história das traduções bíblicas, tá? E elas vão afetar significativamente a nossa compreensão. O Talmud, gente, que é um dos livros básicos do judaísmo, ele comenta, né, que o dia da tradução, aquela primeira do hebraico para o grego, foi tão doloroso quanto o dia em que o bezerro de ouro foi construído, pois a Torá não poderia ser acuradamente traduzida. As trevas cobriram a terra por 3 dias, quando a Septuaginta, ou 70, foi escrita. Porque não se podia traduzir toda a riqueza do texto. Né? Mas é um movimento que era necessário, certo? E aqui, pessoal, só para a gente finalizar, em algumas traduções, principalmente as mais modernas, nós temos aí alguns exemplos de palavras que são mal traduzidas ou mal interpretadas. Exemplo, a palavra hebraica ruach significa espírito, sopro, alento vital ou ainda vento. Em grego significa pneuma. Teve seu sentido profundamente alterado em algumas traduções. As palavras neshama ou nefesh, por sua vez, neshama significa alma, né? O nefesh também alma. Em grego significa psique. A palavra Adão significa homem, Adamá, barro, vão impactar, por exemplo, significativamente esse versículo aqui, ó, Gênesis capítulo 2, versículo 7. E o Senhor Deus formou o homem, Adão, lembra Adão? Do pó da terra. Terra, Adamá. Olha que poesia, Adão é Adamá, homem, terra. E soprou em suas narinas o sopro de vida. É que aí ele usa a palavra nefesh, ou nefashamá. E vidas também. É.
Vamos comentar no slide seguinte. Tá aí. E o homem se tornou alma vivente. Gente, isso aqui é Gênesis capítulo 2, versículo 7. Tá? O homem se tornou alma vivente. Então, olha a beleza, a poesia da coisa. O Senhor Deus formou o homem, Adão, da terra, do barro, Adamá, certo? E soprou em suas narinas, o sopro da vida, Nefesh ou Neshama. Tá? Que aí, o que é isso? O que é Nefesh ou Neshama, gente? Alma. Colocou a alma dentro. E aí a gente imagina que Deus fez uma... Deus tem boca, né? E aí assoprou e o homem viveu. Isso é a linguagem poética. Ou o sopro do céu, né? Então, olha, isso é poesia, gente. Então está dizendo que o Espírito entrou no corpo e o homem se tornou alma vivente. Será que tem isso no livro dos Espíritos, gente? Será que tem? Pergunta 134 de O Livro dos Espíritos. O que é a alma? É um espírito na carne. Olha o sopro de Deus aí. Olha o sopro da vida. Está no Livro dos Espíritos. Aí aqui nós temos os exemplos da palavra Chaim, que significa vida, que na verdade é plural, porque a terminação in, em hebraico, denota plural. Então, quando a gente fala que Deus soprou em suas narinas o sopro de vida, na verdade não é de vida, é de vidas. Sopro de vidas. Por que de vidas? Denota o quê? Mais uma vez, a reencarnação. Aí a doutrina espírita vem fazer uma diferenciação, gente, entre alma e espírito. Não são uma coisa só. O que é alma? Quem fez o ESG aí? O que é alma? Quem assistiu a palestra de Cristo? O que é alma? É um espírito na carne. E o que é espírito? É o espírito, é a alma desencarnada. É o espírito. Então, quando ele fala aqui que Deus coloca a alma, coloca o espírito na carne, sopra o sopro de vidas, por causa do plural. Mas se você for olhar na maioria das Bíblias em português, não tem no plural. Tem lá o sopro de vida. Então é esse tipo de coisa, gente, que a gente precisa se atentar e que foi deturpado ao longo do tempo. Tá certo? E por causa deste tempo, nós vamos encerrar aqui, tá? Com a palavra Elohim. Elohim termina como, meus amigos? Com plural, né? Né? O sufixo plural. É descrito como Deus, tá? Pelo mesmo motivo acima citado. Mas, na verdade, significa deuses. O que, Gonçalo? Você tá louco? Você está dizendo que Deus não é um só? Você está criando ídolos? É politeísta agora? De maneira alguma. Doutrina espírita, Livro dos Espíritos, pergunta 13. Atributos de Deus. Deus é único. Só que o povo daquela época considerava espíritos superiores deuses com D minúsculo. Isto está posto no Novo Testamento em palavras de Jesus, que cita o Velho Testamento, que diz assim: vós sois deuses. Mas não é deuses com D maiúsculo, é com D minúsculo. Vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então, é uma linguagem poética. E para provar isso, que a gente não está tirando da nossa cabeça, está lá, Gênesis capítulo 1, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Então ele estava falando com alguém, não estava? Se era façamos, eu estou fazendo, eu vou fazer. Não, façamos. Era ele e no mínimo mais outro. Aí vem o Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, assim. Existem espíritos tão puros, que nós chamamos de Cristos, ou co-criadores em plano maior, que para a gente são como deuses, com D minúsculo, e que são responsáveis por coletividades e por planetas. O Cristo da Terra é Jesus, é o nosso guia e modelo.
Então, o que é que deixa subentendido aqui? Que, no mínimo, Deus chegou para Jesus e disse: meu filho, façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Porque está no plural. Entende a sutileza da coisa? E qual é o nosso destino como espíritos? Nós chegarmos lá também? Ou não é? Nos tornarmos espíritos puros? Conforme os ensinamentos do Cristo? Através das reencarnações? É preciso nascer de novo para ver o reino de Deus. Gente, o tempo estourou. Espero que o pessoal aí na internet não esteja reclamando. Certo? Essa foi só a introdução. Olha o quanto de coisa que precisamos ainda comentar sobre igreja, que na verdade significa assembleia. Não é um templo físico, mas uma congregação, certo? As diferenças culturais para que nós possamos entrar, de fato, aí na doutrina espírita. Tudo isso aqui eu já falei por alto, tá? As diferenças das palavras vão influenciar o que a gente conhece como justificação, como salvação, como graça, tá certo? Tudo isso vai influenciar e nós vamos compreender ao longo do nosso estudo. E nós vamos, daqui a 15 dias, sábado que vem não teremos o encontro, mas daqui a 15 dias, ingressar na visão geral do Espiritismo. Nós falamos a visão geral da Bíblia, agora vamos para a visão geral do Espiritismo. É daqui a 15 dias, gente. Dia 15, exatamente. Dia 15. Pessoal, alguma pergunta, alguma observação, alguma sugestão ou crítica? Não? Não, está sempre. Mas isso aqui, gente, a gente falou por alto, tá? Mas nós vamos aprofundar. Isso aqui é a introdução, tá? Ao longo do estudo nós vamos estudar Gênesis, nós vamos estudar Salmos, Profetas, certo? Nós vamos falando passo a passo. O objetivo, como foi dito, não é tratar apenas do aspecto histórico, mas a gente se atentar para esse sentido espiritual dessas palavras. Tá ok? Deus. Será que é Deus mesmo? Ah, e se for, o que significa a nossa relação com Ele através dos ensinamentos bíblicos? Alma, espírito, homem. Paulo de Tarso vai falar. O primeiro Adão é da terra. O último Adão, simbolizado em Cristo, é espiritual. Ele está falando disso. O homem terreno e o homem espiritual. Quando formos falar do profeta Jonas, foi engolido por um peixe grande, que todo mundo diz que é uma baleia, nós vamos entender que é uma parábola. Não existiu peixe nenhum. Que aquilo ali significava estado de consciência. Imagina, Adão e Eva, quando a gente for falar de Gênesis, minha gente, a gente imagina mesmo que chegou uma serpente para falar com Eva. Então a gente vai sair dessa poesia, né? Vai entender a poesia e vamos interpretar a luz da doutrina espírita pela razão do século XXI. Tá bom? Então essa é a nossa proposta. Muito obrigado por terem comparecido. Não, pelo amor de Deus. E até dia 15, se Deus quiser. Tá? Eu vou pedir a Cris para fazer a nossa prece. Encerra. Quem quiser fechar seus olhos, né? Quem desejar, desvencilhar os braços, as pernas, para que a gente possa ficar mais à vontade. Senhor, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com os meus irmãos, aprendendo mais sobre a tua palavra, aprendendo mais sobre a tua vivência, sobre a tua vida, e trazendo a todos
o conhecimento que tu tens ensinado por tanto tempo. Eu agradeço principalmente por esses irmãos que estão dispostos a aprender o quanto tu és bom e o quanto tu nos traz alegrias e vida. Que nós continuemos assim, para que possamos entender fielmente a tua palavra e praticá-la. Eu peço, Senhor, que agora, no final do nosso estudo, os nossos irmãos retornem para suas casas, para os seus lares, agraciados com entendimento, e os irmãos de casa, né, que agora se sintam felizes ao descobrir que o Senhor nos ama acima de qualquer coisa, mais do que nós já sabíamos. Então, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade desse estudo, que eu tanto quis, que eu sempre quis, e que hoje, né, tu me deste a oportunidade de conseguir fazer, né? Então, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade. Que assim seja.